nós formos adentrando no texto, vai aparecer uma situação interessante aqui. Uma situação bem, como que eu posso dizer, sublime, assim, bem discreta, que a princípio, numa leitura rápida, nós não percebemos. Mas o contexto no qual nós vamos abordar está em Números capítulo 31, dos versos 13 a 20. Então, qual é o contexto? O povo de Israel volta da guerra contra os midianitas, né, porque o Senhor havia ordenado que eles se vingassem dos midianitas. E, aliás, aqui também tem um segredo do motivo pelo qual o povo de Israel se vinga dos midianitas, e não dos moabitas, por exemplo, porque eles tinham entrado em guerra gratuitamente, em guerra não, né, eles tinham assediado, né, gratuitamente, né, não era a guerra deles, quem estava em guerra era Israel e Moabe, e os midianitas entram meio que de graça ali, causando confusão. Isso causa uma grande ira por parte do Eterno, pela maldade deles, e ele ordena que o povo de Israel se vingue. Então, após essa vingança, o povo de Israel volta e traz os despojos. E, inclusive, traz as mulheres também, como parte dos despojos. Afinal, havia leis que permitiam você trazer as mulheres conquistadas. E o que acontece em seguida é que Moisés ordena ao povo que eles se purifiquem e consagrem os itens, né? Eles que purifiquem a si mesmos e os itens. Então Moisés estabelece ali a lei, né? Uma lei que já havia, mas ele reforça ali para o povo cumprir essa lei. Mas o que nos chama a atenção é no verso 21. Diz assim, Eleazar, ele aparece e em nome de Moisés, ele ensina um detalhe que Moisés não havia mencionado, que eles deveriam purificar também os objetos metálicos, os armamentos, por exemplo, todos os objetos de metal. E outros objetos, né, de cobre, enfim. E aí o que nos chama a atenção é, mas por que então Eleazar é que aparece aqui fazendo isso e não o próprio Moisés? Por que Eleazar tem que aparecer aqui complementando essa lei? Isso instigou a curiosidade dos rabinos. E a resposta, que eles chegaram nessa conclusão, está, se você ler um pouco antes, que Moisés ele se indigna, né? Ele aparece com indignação, fica com raiva, e aí ele... Por que ele fica com raiva? Por causa das mulheres. Porque as mulheres que pecaram deveriam ser mortas. Inclusive os meninos, até que a passagem é bastante forte, mas até os meninos também deveriam ser mortos. Todos de Midian deveriam ser mortos. As únicas que poderiam ser poupadas eram as mulheres virgens, conforme nós já vimos, conforme nós vamos ver também em Deuteronômio as leis referentes à guerra. Mas então, devido a esse sentimento de raiva que toma Moisés naquele momento, ele esquece desse mandamento que daí tem que Eleazar, que já estava na posição de sumo sacerdote, afinal Arão já tinha morrido, então ele dá essa instrução. E é interessante também que Aziral, ele diz assim, ele considera a raiva um pecado mais grave que muitos outros pecados, pois quando uma pessoa comete qualquer outra transgressão que não seja irar-se, sua alma ainda permanece em seu corpo, mas quando está irada, ela é tomada por uma alma externa. Esse é o comentário de Aziral. E então, isso mostra para nós o cuidado que a gente tem que ter com a ira, porque a ira ela faz com que nós percamos o espírito que deve estar em nós, e a gente dê vazão à carne e ao inimigo. E, completando algumas passagens do Novo Testamento, algumas orientações de Paulo sobre isso. Em Efésios 4, 26 a 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E isso está bastante consonante com o que diz o Salmo 4, verso 4. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e se aquietem. Aliás, essa é uma das preces que são mencionadas na oração antes de dormir. Lá no Sidur tem lá o Shema antes de dormir. E uma das últimas coisas que é mencionado é esse verso. E diz mais também, lá em Efésios. Novamente em Efésios 4, versos 29 e 32. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, mas
e como também Deus vos perdoou em Cristo. Então nós temos que tomar cuidado, porque vai surgir situações na nossa vida que vão nos causar uma dificuldade, uma ira. Aliás, o próprio Deus ele se ira. Mas nós temos que diferenciar a ira do pecado decorrente da ira. E é isso que nós temos que fazer, essa diferenciação, para que a gente, mesmo em situação de ira, nós estejamos no Espírito e estejamos protegidos pela Torá. Estejamos agindo de acordo com a instrução. Porque nós podemos nos irar no sentido de sermos perturbados. De a gente se perturbar com alguma situação. A gente não é assim pessoas que simplesmente vão andar em cima da brasa e não vai sentir nada. Mas a gente tem que aprender a ter domínio próprio.